Graça e paz, irmãos. O pecado ainda te domina? Ontem nós finalizamos o livro de Paulo para a Igreja de Roma, no qual nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 5 a graça de Deus sobre nós. E essa amável graça nos mostrou o quanto Ele, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo, nos ama a tal ponto que no capítulo 6 vemos o apóstolo perguntar se a graça de Deus cobre todo o pecado e qualquer em favor do seu povo. Aí ficamos com aquela questão: isso encorajará o abuso da graça de Deus? No qual, infelizmente, alguns têm feito exatamente isso. As palavras de Paulo é evidenciada que nossa motivação primária é obedecer a Deus por seu amor e não pelo medo ou punição, mas um amor por aquilo que ele fez para nos abençoar. Em Romanos também, ainda no capítulo 6, nós vemos que Paulo fala que a graça de Deus nos justifica, pois o próprio Deus é nosso juiz e nele espiritualmente somos conectados à vida e temos vitória sobre a morte. E em Cristo seremos ressuscitados através desta conexão com Jesus pelo Espírito Santo. E somos capazes de nos afastar da nossa antiga vida e andarmos com Ele em novidade de vida. Ainda no capítulo 6, nos versículos 5 a 11, Paulo expõe que em Cristo somos regenerados, em que aquilo que estava podre do pecado de Adão, em Cristo Jesus somos limpos em nova vida. Se em Adão compartilhávamos a morte, em Jesus assumimos nova vida, ou seja, compartilhamos com ele a sua vitória sobre a morte, e nele podemos ter a liberdade do pecado, e com isso somos livres para viver para Deus. Seu amor nos perdoou através do poder do Espírito. E 3, santificação, que temos isso ainda no livro de Romanos, no capítulo 6, dos versículos 12 a 14. Santificação, irmãos, é um processo progressivo que temos e fazemos primeiro diante de Deus, e isso acaba sendo visível ao exterior, visto por todos ao nosso redor. Se o cristão ainda não é totalmente perfeito, é exatamente porque ainda estamos na terra, mas o processo de santificação levará à eterna perfeição. Na santificação, não permitimos que o pecado reine sobre nossa vida, lógico, pois nos entregamos ao Espírito e não ao pecado. A batalha entre o corpo e o Espírito é diário. Temos que saber usar os instrumentos certos para a batalha, usar as armas corretas e assim também estaremos adorando a Deus. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, se amamos Jesus mais que tudo, é certo que não deixaremos o pecado nos dominar. Não toleramos, não escondemos. Se entendemos que Jesus morreu pelo nosso pecado, então venceremos ele por amor a Jesus, pois ele já é vitorioso. Paulo foi claro que em Cristo Jesus fomos justificados, regenerados e santificados, ou seja, uma nova vida em Cristo Jesus. E fica a pergunta: você percebeu alguma transformação da graça de Deus em sua vida? Ou o pecado ainda te domina? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de oração, de estarmos em Tua presença em nome de Jesus. Agradecemos, Pai, porque finalizamos o livro de Romanos ontem e hoje apenas lembrando que o Senhor nos regenerou em Cristo Jesus, que o Senhor nos santificou em Cristo Jesus e que o Senhor nos justificou em Cristo Jesus pela graça dele que veio em Ti. Pai, obrigado, Deus, porque não podemos deixar que o pecado venha nos dominar. E sim,
Se temos em Cristo a vitória também está sobre nós. Então, obrigado, Deus, por esse privilégio de estar junto com os irmãos, orando e estudando a palavra de Deus. E agradeço pela vida deles. E que eles entendam que em Cristo Jesus, eles são nova criatura em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Finalizamos Romanos. Envie este link para mais pessoas, para juntos estudar a palavra do Senhor. E até amanhã, se Deus nos permitir.